Pronto. Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre um tema que nessa época do ano ele está bastante em evidência, que é o nosso bembé do mercado da cidade de Santo Amaro, que é hoje patrimônio da Bahia e também patrimônio imaterial do Brasil, tombado pelo IPHAN, tá? Então aí o bembé do mercado, nós vamos fazer sobre o bembé uma abordagem histórica. O bembé é uma festa que acontece toda semana durante o período do 13 de maio no Largo do Mercado Santo Amaro, e hoje ela tem ganhado muita repercussão a nível estadual e a nível até nacional e, por que não dizer, internacional também. Tá? É uma festa bonita, grandiosa, serve para a questão do turismo na cidade inclusive, mas tem um sentido histórico, não é? Uma conotação histórica com uma conotação de resistência, tá bom? Antes da questão religiosa, a questão da resistência à escravidão. A festa do Bembé, ela comemora o que? O fim da escravidão, tá? E reforma a resistência dos povos negros. Ela acontece há 132 anos na cidade de Santo Amaro, no recôncavo da Bahia. Conforme eu já disse, né, a gente traz o símbolo da resistência porque ela é essa resistência dos povos negros, mesmo depois do ponto de vista legal, ter terminado a escravidão, essa resistência ela continua. Agora, para a gente falar sobre o bembé no mercado, nós não podemos separar o contexto religioso do contexto histórico, ou seja, não se trata apenas da religião de matriz africana, do candomblé, é também luta e resistência, ela é a celebração da liberdade e a certeza da afirmação da cultura negra. Por conta disso, a gente se viu, para a gente contextualizar por que essa resistência, porque por tudo que aconteceu antes do bebê, tá? Do que acontecia antes de ser celebrado o bebê do mercado, mais especificamente no período da escravidão, que ele foi do ano de 1559, quando começa essa escravidão, esse tráfico de escravos da África para o Brasil, até 1888, quando se deu a libertação dos escravos no 13 de maio, tá bom? Então, nesse período, os escravos negros foram responsáveis pela produção de boa parte da riqueza que o Brasil possuía, tá? Da nossa riqueza. Nesse período, para se ter uma ideia, cerca de 5 milhões de africanos foram tirados de sua terra para uma viagem na qual aproximadamente metade deles morreram de fome só durante a viagem e maus tratos. E aqui já em terras americanas morriam de banzo. Porque, olha só, a gente traz aqui uma imagem que contextualiza como era feita essa viagem nos chamados navios negreiros. Então já começava os maus tratos durante a viagem. Consequentemente, tá bom? Eles começavam o trabalho escravo, e a gente fez aqui mais uma imagem marcante. Esse trabalho começava ao raiar do dia e só parava ao escurecer. A rotina do escravo era essa, né? Seu principal alimento era a mandioca, tá bom? Esses escravizados, eles viviam e trabalhavam vigiados por capatazes e feitores. Quando fugiam, eram perseguidos pelo capitão do mato, que recebia uma quantia do escravo capturado e devolvido ao senhor. Isso aí eu estou trazendo um pouco só para a gente ver como era a situação. E a gente já tem uma imagem, isso é uma imagem do Pelourinho. E o mais emblemático dessa imagem é que é um negro, capitão do mato, castigando o outro negro. Tá bom? Como era feita, como a estrutura da escravidão ela era montada. Tá aí mais uma coisa que simbolizava as mãos negras acorrentadas, não é? Simboliza a escravidão. Por que eu estou falando isso tudo antes de falar do bembé do mercado? Para a gente entender o significado do bembé do mercado. A escravidão no Brasil ela atendia o que? A demanda dos portugueses, do nosso colonizador, do povo que nos colonizou, por trabalho braçal, que era um trabalho que era necessário para o desenvolvimento, mas que os portugueses desprezavam. Então, nos séculos XV e XVI, isso está relacionado principalmente com o trabalho na agricultura, não é? Olha aí mais uma imagem para a gente contextualizar, para a gente ver como era macabra, como era perversa a escravidão. Olha, aí simboliza seres humanos amarrados, presos pelo pescoço, tá bom? Mais uma vez aqui eles colocam um negro, representando negros, vigiando outros negros. Os negros
que se por troca de favores de alguma coisa, eles iam pro lado do agressor, do oprimido, para escravizar os... E essa é uma outra imagem aqui, uma imagem de Debré, um pintor francês, que ele veio para o Brasil no século XIX, e ele retrata o jantar de um jantar brasileiro, de uma família brasileira na época, não é? E a gente observa que os negros servindo, tá bom? Duas crianças, filhos de escravos, no papel de cachorro, que é ficar debaixo da mesa esperando o resto dos senhores. E enquanto o casal branco, né, de senhores, se banqueteando, tá bom? Aquarela, um jantar brasileiro, é uma das obras de Debré, Jean-Baptiste Debré. Ela foi pintada em 1827 e mostra os hábitos alimentares de uma parcela rica da sociedade brasileira que vivia na corte. Então, nessa imagem, a gente traz muito do que era a escravidão, tá bom? Nas imagens que... E aí vai entrar a questão da liberdade. Por isso que o bembe é chamado candomblé da liberdade, que ele representa, sempre independente da questão religiosa, ele simboliza a comemoração da liberdade, dos grilhões, né, das correntes, do rompimento das correntes que aprisionavam a população negra. Mas o que seria essa liberdade? O que é essa liberdade que a gente celebra? É a condição do indivíduo possuir o direito de fazer escolhas autonomamente, de acordo com sua própria vontade, que isso as pessoas não tinham. Ela passa a ter quando conquista essa liberdade, não é? E aí tem um papel no 13 de maio de 1888, é o dia da abolição da escravatura. O bembe do mercado ele começa a ser celebrado em 13 de maio de 1889, um ano depois da abolição da escravatura. Tá? E aí, nesse contexto, entra uma pessoa importante que é a princesa Isabel. E aí eu acredito que ela tenha sido injustiçada até um pouco ao longo da história. Porque a gente hoje renega um pouco o papel da princesa Isabel, porque ela realmente não foi aquela defensora, tá, dos escravos, como a história vendia até outro dia, mas ela tinha um papel fundamental, tinha uma questão política, mas ela assinou a lei que libertou esses escravos, né? Que rompeu esses grilhões, tá bom? No dia 13 de maio de 1888, após 6 votações e debates no Congresso, a princesa Isabel assinou a lei que decretava a libertação dos escravos do país. Se for por decreto ou não, a gente sabe que tinha lutas, mas o papel da princesa foi dar aquele fator legal à lei. Mas claro que antes, lá os escravos nas fazendas, eles já se organizavam para ter essa liberdade, né? Então a gente sabe que a Lei Áurea e a Princesa Isabel não aboliram efetivamente a escravidão como assim, estrutura central da economia do pensamento e da sociedade brasileira. Mas no 13 de maio, o 13 de maio é um marco, tá? Muitos negros se permitiram a celebrar essa liberdade, cantando e dançando pelas ruas, praças e senzalas de todo o país, tá bom? E aqui, observa, essa ilustração traz aí a festa dos negros, não é? É só uma ilustração mesmo, não quer dizer que uma foto fiel do momento, obviamente não, mas ilustra. E aqui não seria diferente, não é? Na Bahia, desde então, daquela época para cá, todos os anos voltaram a ocupar a Praça do Mercado em Santo Amaro, no que se considera a maior festa religiosa de matriz africana em espaço público no mundo. E isso que é importante, é no mundo, tá bom? O maior candomblé de rua do mundo é o daqui de Santo Amaro, é o bembe do mercado. Conta a história oral, que é essa história oral? É história que é falada de pessoa para pessoa, passou de pai para filho. Você não vai achar em algum livro, mas foi passado de geração para geração. Porque João Obá, um africano de origem malê, ele já era alforriado, ele não era mais escravo quando teve a libertação. Foi quem primeiro ocupou as ruas centrais de Santo Amaro, da cidade, né? Com atabaques, com flores, com frutas, e sob um barracão de palha dançou e cantou em referência aos orixás, por 3 dias seguidos, antes que uma grande oferenda coletiva fosse entregue no mar como agradecimento aos deuses. É basicamente como existe até hoje. Primeiro tem-se a festa no barracão,
se canta e depois se leva o ritual religioso de levar a oferenda para os deuses, que seriam os orixás, para um orixá específico. O que vem a ser esse orixá? Gente, vamos nos desnudar de todo o preconceito e entender o que é um orixá. Orixás são os deuses cultuados pelas crenças africanas, sendo ligadas às famílias e aos clãs. Tá bom? No Brasil são cultuados os seguintes orixás: Exum, Ogum, Omulu, Xapanã, Oxóssi, não vou fazer a leitura de todos, Iemanjá e mais alguns, e Oxalá. O que a gente tem que entender dos orixás é que eles são os deuses da mitologia africana. E um contraponto com o cristão, com o nosso cristianismo, para os africanos o cristianismo não existia, eles tinham os seus cultos. Então a gente não deve atrelar a figura do orixá à figura do demônio, porque para os africanos os demônios também não existem, não existiam, não existem na cultura africana. E aí, desse culto aos orixás, dessas festas, dessas festas, lembrando que é sempre em celebração à libertação, é que surgiu o bembe do mercado, que está aí até hoje. Desde então, desde 1889, no mesmo local, o Largo do Xarel, no mercado, um grande candomblé se forma todos os anos para reunir filhos de santos de quase 100 diferentes casas, 100 diferentes terreiros religiosos. Quer dizer, além do povo preto, descendente de diversas cidades do recôncavo baiano, e todos aqueles que vão reverenciar aquela cultura de matriz africana e matricial e a liberdade. Então você está ali reverenciando a liberdade, tá bom? As águas dos nossos ancestrais. Aí mais uma imagem, né, do ato do candomblé do bembe do mercado, com rodas de capoeira, samba, ou seja, encenações populares. Então não é só o fator religioso, são fatores populares também, danças populares, comida, manifestação, se tornou uma celebração à vida e à fartura. E dentro do ritual do candomblé, eles são dedicados às divindades das águas, como Iemanjá e Oxum. Por isso o presente ele é entregue nas águas, hoje lá em Itapema. Aí uma imagem de Santo Amaro. Por que eu trago essa imagem de Santo Amaro aqui? Porque isso evidencia também o fator turístico. Ele é importante para o turismo na cidade. Tá bom? Vai evidenciar, lembra que eu falei antes, que ele é conhecido no mundo todo. Então a cidade de Santo Amaro ela é conhecida no mundo todo. Quando o bembe chega, uma cidade é bembe do mercado. No mercado de onde? De Santo Amaro. Então a repercussão foi tamanha, pelos 4 cantos da Bahia, pós-abolição, se ouvia falar na festa do preto, ou do candomblé da liberdade. Ele levou esses nomes, até que depois se popularizou como bembe do mercado. E ainda hoje é considerado o maior candomblé de rua do mundo. Em 2019, a celebração foi conhecida como Patrimônio Cultural do Brasil. Tá? É do Brasil, é patrimônio cultural do Brasil, é patrimônio imaterial da Bahia, mas é daqui de Santo Amaro, nasceu aqui, e a gente tem que se orgulhar disso. É também um ato político, sim. Imagine o que representava em 1889, no fim da escravidão, ou durante o período, sim, no fim desse pouco tempo após o fim da escravidão, uma sociedade onde os senhores de escravos estavam injuriados, não aceitavam o fim da escravidão. Imagine o que acontecia naquele período: um monte de negros com atabaques, com cânticos, vir para a rua celebrar a cidade que era comandada por uma elite branca. Foi um ato de resistência. Por isso ele é um ato político. Mais uma vez, os grilhões da escravidão sendo... Até então, essas manifestações e práticas religiosas não eram aceitas livremente. Não se podia fazer. Mesmo dentro dos terreiros, os negros não podiam cultuar os seus deuses e os seus orixás. Só poderia ser com autorização oficial, né, ou, como era mais comum, associado às manifestações católicas, ao sincretismo religioso, que eu não vou entrar em detalhes aqui porque vai demandar muito mais tempo para a gente estar falando, né? Mas só os orixás, os negros só podiam adorar seus deuses assim, uma mistura, né? O sincretismo seria mistura de elementos culturais, religiosos do candomblé dentro do culto católico, né? Mas não era isso que eles queriam cultuar os seus deuses livremente. Então, no dia 13 de maio, a Praça do Mercado ela foi ocupada sem permissão ou sem aviso prévio, pelos atabaques, pelas roupas de santo,
pelo coro dos filhos de João de Obá. O mercado era o local de grande fluxo de negros libertos, era o ponto de encontro com escravizados que vendiam as mercadorias produzidas no regime colonial. E isso antes, ele é esse ponto de encontro antes da liberdade. Tá bom? Quando essa liberdade foi evidenciada, aí pronto, passou a ser, eles invadiram esse local para comemorar a sua liberdade. Um ato político que tem o seu lado religioso também, mas teve seu ato político. E hoje, ainda hoje, ele é um ato político, é um grito de liberdade do povo ter justamente isso aí, essa riqueza, essas manifestações culturais para a nossa cidade, tá bom? E aí essa foto, essa imagem, que eu já estou encerrando aqui, ela representa muito isso, a riqueza, o legado que vai sendo passado de geração para geração e que enche de orgulho nossa cidade, né? A representatividade do povo negro e esse grito de liberdade que não pode parar de ecoar. Era isso, eu espero que tenha essa visão, né, um pouco. Eu tentei trazer de uma maneira mais didática possível, para a gente se despir de qualquer preconceito e ver um pouco da questão histórica e da questão de resistência do Pembé do mercado de Santo Amaro. Espero que tenha servido, que tenha sido bem de bom proveito para todos vocês que têm acesso a esse material. Grande abraço, axé.